Olá! Então hoje nós vamos falar sobre as fraturas do terço proximal do húmero. Então, aqui a gente observa alguns exemplos na radiografia, aqui um gráfico, um desenho, aqui mais imagens de fraturas da parte proximal, da parte proximal do húmero, e aqui um aspecto cirúrgico, dessas fraturas. Muito bem, vamos ver com relação a essas fraturas, quais são as características iniciais. 5% de todas as fraturas, elas acontecem nessa região proximal do húmero, e é um número significativo, né? A incidência, conforme a gente já comentou, uma incidência crescente. Nós temos entre 63 a 105 fraturas para cada 100 mil habitantes, cada 100 mil pessoas vivas. Nós temos esse número, que é um número também significativo. Agora vejam um dado importante: 80% das fraturas que acontecem nessa região, elas são passíveis de tratamento não cirúrgico, de tratamento conservador, porque, obviamente, a maioria dessas fraturas acaba ocorrendo numa situação em que os fragmentos estão estáveis e sem desvios, portanto, sem indicação cirúrgica. Mas nós temos 15% dessas fraturas que são mais complexas, muitas vezes com 3 ou 4 partes na classificação de Neer, e com isso são fraturas que têm deslocamento, e que vão, conforme a gente vai avançar aqui na nossa apresentação, ver que tem indicação cirúrgica, não são de tratamento conservador. Então, importante aí que a maioria dessas fraturas que acontecem são de tratamento ainda conservador. Fraturas, agora mais alguns dados. 10 anos essa fratura costuma acontecer em pacientes mais jovens do que aqueles pacientes com as fraturas na parte do fêmur proximal. Então, as fraturas no ombro acontecem em uma média 10 anos, ou seja, são pacientes 10 anos em média mais jovens do que os pacientes que fraturam o colo. Um paciente em cada 10, ou seja, 10% dos pacientes que se apresentarem com fratura nessa região proximal, eles estarão nas estatísticas como óbito em um ano, ou seja, 10% vão a óbito dentro de um ano. Em cada 3 óbitos, em cada 3 vão a óbito em 5 anos. Veja que 1/3, aproximadamente, desses pacientes, em 5 anos, eles vão a óbito. E a mortalidade em um ano chega a ser 3 vezes maior do que quando comparada com a população geral. Vamos ver agora como avaliar essa fratura, essas fraturas que acontecem na parte proximal do húmero. Aqui nós vemos a importância do bom posicionamento do paciente, a realização de radiografias de boa qualidade e com um bom posicionamento do paciente para permitir uma visualização adequada dos fragmentos dessa fratura. Então, para podermos observar se existem desvios, se existem angulações importantes que necessitam, o que vão fazer a diferença entre se o paciente vai para tratamento conservador ou vai para tratamento cirúrgico. Aqui a gente vê uma outra imagem da radiografia obtida e aqui uma outra imagem de uma reconstrução por tomografia, uma reconstrução 3D, que também iremos falar. Com relação à parte de imagem agora, as radiografias, é importante que tipo de radiografia nós devemos fazer para fazermos um estudo quando existe uma suspeita ou na presença da fratura da parte proximal. Uma radiografia em antero-posterior, como vemos aqui, permite uma visualização da cabeça, uma visualização do tubérculo maior, aqui dessa região do cálcar, que nós vamos também comentar, e com relação à diáfise, se existe deslocamento ou não. O importante é que não podemos tirar conclusões ou classificar uma fratura olhando somente uma, ou tendo somente a visão de uma radiografia, de um plano. Então, por isso a necessidade de fazermos outras incidências
para verificar se existe deslocamento para anterior ou para posterior, enfim, dos fragmentos, como esses fragmentos se comportam. Então, por exemplo, aqui a gente vê a glenoide vista de frente, isso aqui é uma radiografia em perfil da escápula, onde nós temos aqui a cabeça humeral, nós vemos lá mais acima a glenoide. Então, não estamos observando nenhuma luxação aqui nesse caso. Aqui nós conseguimos visibilizar a parte da diáfise, da fratura da diáfise. E aqui uma visão, essa é uma radiografia numa vista axilar. Então, nessa parte axilar, permite uma visualização aqui acima da glenoide, tá? E aqui a relação da cabeça, né, com relação à glenoide, para verificarmos se existe também, junto com a fratura, se existe uma luxação. E por que é importante saber se existe uma luxação ou não? Porque quando nós temos a luxação, nós vamos ver depois também que existe provavelmente maior dano com a circulação que envolve a cabeça e o risco de termos uma necrose, né? Uma necrose consequência, uma necrose avascular, consequência do comprometimento da vascularização dessa cabeça. Muito bem, vamos ver aqui ainda agora na radiografia de frente, né? Então, conforme eu já havia adiantado para vocês, usar apenas uma radiografia, né, isso dá margem, né, para muitos erros, é muito grande. Então, por exemplo, você olha uma radiografia somente de frente, você pode até ter a impressão de que não tem grande deslocamento aqui. Aqui eu estou vendo a cabeça, estou vendo a diáfise, né? Da radiografia de frente vai nos dar uma falsa impressão que o desvio é pequeno. Então eu devo solicitar então radiografias em AP, né, para termos a visualização de frente, a radiografia em perfil, como nós mostramos, e axilar ou VEUPO, que nós vamos ver de que maneira são realizadas esses dois tipos, axilar ou a incidência de VEUPO, são diferentes. A imagem aqui, né, com relação, olhem agora aquela mesma fratura anterior que parecia não haver deslocamento, olhe agora o que a gente consegue observar aqui, ó, né? Então a diáfise está aqui, veja que a cabeça, ó, está lá para o outro lado, um desvio grande aqui, né, numa vista axilar. Veja agora quanto ao posicionamento, uma radiografia em anteroposterior simples, né, você coloca o raio aqui em frente, coloca o chassi com o raio, com a radiografia aqui, com a parte do filme aqui na parte posterior, e vejam que o raio vai entrar nessa posição, só que a escápula ela fica posicionada em torno de 45 graus, com essa angulação aqui em torno de 45 graus, com relação a esse plano horizontal posterior. Então, se fizermos aqui, nós temos uma radiografia simples, e vai haver sobreposição também aqui, né, das estruturas. Agora, para fazer uma radiografia em AP verdadeiro, eu devo fazer com que o paciente faça esse ângulo de 45 graus, porque dessa maneira, aqui a entrada do raio e a escápula, né, vai estar posicionada efetivamente para uma visualização anteroposterior verdadeira. Já o perfil da escápula, né, é necessário que se faça esse movimento em torno de 45 graus em relação ao raio, né? E aqui é onde está o chassi com o filme. Então o raio vai entrar aqui, mas o paciente deve ficar nessa posição em 45 graus em relação ao plano, né? Por exemplo, aqui esse plano lateral aqui onde ele está apoiado para a realização em pé dessa radiografia. Veja agora aqui, por exemplo, a radiografia axilar. Essa radiografia, quando na presença de dor, o paciente, pela fratura, é dolorido. Muitas vezes, se a fratura for muito cominuta, ou se, enfim, você precisa ter alguém que mantenha esse paciente, ou mantenha um pouco de tração durante o momento que está fazendo a obtenção aqui da imagem. Então, aqui está a entrada pela parte axilar
E aqui, nessa outra porção, é onde fica aqui o filme nessa posição. Então, o raio vai entrar nessa direção. E aqui o problema é que a dor é mais difícil, no caso, quando na presença de uma fratura. Olha essa outra incidência também aqui, utilizada, que é a chamada incidência de Velpeau. Então aqui o paciente, inclusive, está com uma imobilização tipo Velpeau, e ele faz essa inclinação posterior, né? Então, com essa inclinação posterior, o raio, né, está aqui posicionado acima, e a parte do chassi com o filme está aqui sobre a mesa. Essa inclinação posterior, então nós vamos ter esta imagem aqui. Ela é boa para se fazer a visualização, da visibilização da glenoide, da cabeça, né, como a gente vê aqui, e parte da diáfise aqui, né? Então aqui ele permite uma visibilização também do processo coracoide, do acrômio, nessa região, né? É o que a gente tem nessa visão. Okay? E aqui acima nós estamos vendo a clavícula. Então, consequentemente, ele acaba sendo mais utilizado, essa posição, devido, muitas vezes, pela dor, tudo mais, a dificuldade de fazer o axilar. Então, você pode lançar mão dessa incidência. Então, você consegue, você consegue ter uma visão melhor também a respeito do tubérculo menor. Nessa imagem, né, na radiografia axilar, como a gente colocou aqui, e aquela outra incidência que a gente acabou de mostrar, que é a de Velpeau, ela não é muito boa, essa imagem, para se conseguir determinar de forma mais precisa os deslocamentos aqui, certo? Então, ela serve para avaliar bem a parte do tubérculo menor, né? E se tem alguma fragmentação, né, da cabeça, ou se existe subluxação dessa cabeça em relação à glenoide, né? Vejam aqui agora um outro exame, que é a tomografia computadorizada. Então, a tomografia computadorizada, ela é um exame que muitas vezes, se a fratura for muito complexa, você pode lançar mão dela como uma complementação, né, do seu estudo para o bom entendimento de onde estão esses fragmentos, né? Então, por exemplo, como é que estão desviados, como é que estão os tubérculos aqui. No caso, aqui a gente observa a cabeça, né? Aqui nós observamos o tubérculo menor, e aqui nós temos o tubérculo maior, aqui nós vemos a diáfise. Vejo nessa outra imagem, né, essa reconstrução 3D, olha onde está essa cabeça, né? Essa cabeça, ela, né, provavelmente existe algum comprometimento da sua vascularização. Ela está bem longe, um desvio muito grande do posicionamento ideal dessa cabeça, onde ela, natural e normal, ela deveria se encontrar antes do trauma, né? E aqui nós vemos a diáfise. E esse aqui é um outro, não necessariamente esse mesmo, porque esse aqui é um outro, que eu já mostrei anteriormente para vocês. Olha essa outra situação. Isso aqui é uma situação de uma fratura, né, luxação, porque olha, a cabeça está luxada, ela não tem mais contato com a glenoide. Aqui a gente vê a glenoide, aqui nós vemos o processo coracoide, para essa parte voltado para a anterior, e em cima a articulação acrômio-clavicular. E aqui os demais fragmentos, uma fratura cominuta, né? Então isso não é uma fratura de tratamento conservador, isso é uma fratura de tratamento cirúrgico, né? E provavelmente, dependendo se o paciente é mais jovem ou não, mas provavelmente é uma indicação para tratamento com uma artroplastia. Aqui nós vemos um caso de tomografia computadorizada, né, onde também é possível se fazer uma avaliação do estoque ósseo, ver quanto efetivamente existe de osso subcondral junto dessa cabeça, como estão esses fragmentos em torno da cabeça, de acordo com a altura onde esse corte está sendo realizado. E aqui nós observamos mais uma vez
a glenoide nessa porção aqui. Uma imagem agora também importante, né, na tomografia para a gente verificar a fragmentação, se existe fragmentação, né, da cabeça em si, se tem uma fragmentação articular. Então a gente vê aqui a glenoide, se observa a cabeça e se existe algum degrau aqui, né, um degrau articular na cabeça, uma fratura que reparta essa cabeça, né, um tipo split, né, vai fazer uma fratura que provoque isso. Aqui nós temos, ainda que a gente pode observar, que a tomografia computadorizada, ela pode ser usada para se fazer todo um estudo, né, de casos que sejam muito complexos. Então, ela pode ser usada como planejamento pré-operatório, né, de casos bastante complexos. Principalmente onde há alguma dúvida sobre os planos dessa fratura. Para onde que está desviando? Olha aqui, olha, observe, senhores, os fragmentos aqui desta diáfise, né? E olha aqui a cominuição, né? Então, a gente vê que são fraturas graves e que, muitas vezes, pela complexidade, a tomografia computadorizada pode ajudar a gente a reconstruir as partes, né, dessa fratura. E os desvios, né, vamos observar os desvios e os critérios, né, que devemos ter com relação a isso. Nós já ouvimos falar, obviamente, das classificações, né, que vai originar a classificação de Neer, que é uma das mais clássicas, né, mais utilizadas ou mais comentadas, né, em termos de literatura, por todo o trabalho, obviamente, que o Neer, que foi um grande estudioso, né, nessa área do ombro. Então, quais são os critérios, né, de Neer para fazer a sua classificação? Então, primeiro, a relação entre a cabeça e a diáfise, né? Como está? Se for maior, né, esse desvio do que 1 centímetro, né, então já isso é um critério para a gente depois observar e para formar o número de partes. Com relação a relacionamento, por exemplo, olhe esse tubérculo maior aqui. Olha a distância que ele está da diáfise, né? Então, as distâncias dos tubérculos em relação à cabeça ou em relação à parte da diáfise são elementos importantes. E a quantidade de angulação entre os fragmentos. Então, aqui no caso, na classificação de Neer, 45 graus de angulação entre os fragmentos. Um outro fator importante que a gente vai falar de forma mais detalhada é sobre o ângulo cabeça-diáfise. O normal do ângulo cabeça-diáfise é em torno de 130 graus. E a gente vai ver de que maneira a gente traça esse ângulo cabeça-diáfise. Ou seja, aqui nós temos a cabeça em si, e a gente vai mostrar nos próximos slides que você vai passar uma linha, né, entre as extremidades dessa cabeça e vai subir uma perpendicular. Ao mesmo tempo, você vai verificar qual é o eixo aqui da diáfise. E o ângulo formado deveria ser de 130 graus. Quando você tem mais de 45 graus de angulação, né, então você já considera como 2 fragmentos, tá? Ou partes. Então, isso faz com que fica mais preciso com relação, quando vai se fazer também, a avaliação com relação se está em valgo ou se está em varo. Por exemplo, essa cabeça, ela está numa posição em valgo, né? Então, muitas vezes, posicionamentos em varo, com cominuição, como nós veremos alguns exemplos, nessa cortical do cálcar aqui, ela torna uma fratura mais instável e com maior risco de perda de redução e também de se chegar à osteonecrose. Vejam aqui, por exemplo, como que nós fazemos essa mensuração. É o colo anatômico, né? Aí nós pegamos aqui a parte da cabeça que nós observamos, passamos aquela linha que eu falei para os senhores e levantamos aqui uma perpendicular.
E essa perpendicular vai fazer um ângulo com o eixo que nós temos aqui. O normal é em torno de 130, 140 graus. Aqui nós temos, no caso do tubérculo maior, né, nós estamos observando aqui o tubérculo maior, aqui nós temos a cabeça, mas se vocês observarem com bastante atenção, aqui é onde está o tubérculo maior. E existe um desvio aqui desse tubérculo maior em relação à diáfise. Vejam a diáfise aqui. Então, aqui nós vemos também o desvio que existe entre a cabeça, que nós observamos aqui, e a diáfise. Essa região aqui da cabeça deveria estar em contato com essa porção medial aqui, ou seja, nós temos uma distância aqui. Quanto maior essa distância, maior o desvio que nós encontramos. E outro elemento importante com relação ao tubérculo maior é que pode acontecer também da gente não observar uma grande, com relação à altura, a gente não observar uma grande distanciamento aqui, então você pode fazer uma mensuração entre a altura do tubérculo maior, que a gente está vendo aqui, e a parte superior aqui, a altura em relação ao topo da cabeça. Vendo aqui? Então, o topo da cabeça está aqui. O tubérculo maior ele não pode estar mais alto. Aqui, nesse caso, ele está mais elevado e isso não é uma posição correta. Ele deveria estar abaixo do topo da cabeça. Aqui agora, com relação, então, para a tomada de decisão, a importância das classificações. E aqui é onde nós temos a classificação de Neer, né, que está aqui posicionada, a classificação AO, né, e a classificação binária de Hertel, que é esse HGLS, que a gente já comentou antes, onde o H é de head, de cabeça, né, o G é do tubérculo maior, né, a grande tuberosidade, onde o L é o tubérculo menor e onde o S é a parte da diáfise. Okay? A gente vai ver cada uma delas de forma mais detalhada. E aqui a classificação do Neer, a clássica, mostrando as diferentes classificações, se em uma parte, 2, 3 ou 4 partes. Então, isso vai mostrando com relação à parte da gravidade e se existe a presença de fratura, luxação, a gente vai ver de forma mais detalhada logo a seguir. Então, elas servem, na verdade, essas classificações, como um guia para orientar o especialista na área do ombro com relação aos traços dessa fratura e com relação ao prognóstico, a necessidade de esse paciente ir para um tratamento conservador, se a fratura não tiver desvios, se for uma fratura estável, ou se for uma fratura instável, né, com desvio, aí ir para tratamento cirúrgico. Veja, por exemplo, a classificação de Neer aqui. Né? Então, é de acordo com os desvios, não necessariamente com os traços de fratura. Você pode ter fratura, né, que pegue a parte da cabeça, que pegue a parte da diáfise, enfim, em si, pode ter comprometendo os tubérculos maior, menor e a diáfise, mas aí a importância é saber se existe desvio desses fragmentos e qual a angulação também que isso acontece. Então, mais uma vez aqui, 1 centímetro, a relação entre a cabeça e a diáfise, né, se for maior do que 1 centímetro, você vai considerar como desvio, além da relação entre os tubérculos com a diáfise, se forem maior do que 0,5, do que meio centímetro, e se as angulações forem de 45 graus, né, essas angulações entre, né, a cabeça e a diáfise. Então, vamos avançar. Uma outra classificação também que nós temos é a classificação AO. Então, o osso número 1, é o húmero, e para ficar 11, esse outro 1 é porque é referente à parte proximal do húmero. Então, é essa área que nós estamos comentando agora aqui. A área do osso 1 é a área 1, que é a área proximal. Então, essa classificação ela parece mais complexa, tá?
mas ela não dá um verdadeiro prognóstico com relação ao posicionamento dos fragmentos ou dos traços de fraturas. Vamos observar aqui. Aqui nós temos o tipo A, né? Então, no tipo A é uma fratura extra-articular, né? Como a gente está vendo aqui, esses pontos, esses são os tipos de fratura tipo A. As fraturas tipo B são extra-articular, elas são fraturas extra-articulares, né? Bifocal, nós temos aqui. E a tipo C são as fraturas articulares, certo? Que tem comprometimento em si na parte articular. Então, cada uma delas, daí depois vocês podem revisar, com relação ao traço dessa fratura, você tem a possibilidade de fazer a classificação da mesma. Vejo aqui de uma forma mais aproximada, então, a porção, o 11, a gente já comentou que é o húmero, a parte proximal, e tem 3 tipos aqui de acordo com a topografia, né? Nós temos aqui, só relembrando, né, a parte que é extra-articular, nesses desenhos aqui, ou então nessa outra forma de desenho aqui abaixo. E aqui nós temos as fraturas que são extra-articulares bifocais, né, conforme a gente está vendo aqui. E aqui as fraturas, aí sim, o tipo C, que são as fraturas articulares, ok? Mas não é uma classificação muito utilizada. A classificação, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre essa classificação de Hertel, que propôs essa classificação em 2004, é uma classificação, né, conhecida, tida como binária. Ela faz uma correlação com esses montagens, esses blocos de montagem da Lego, né? Então, onde cada fragmento desses, a gente colocou, tem aqui uma cor. Vamos exemplificar aqui, a cor vermelha é a cabeça, né? A cor azul é o tubérculo maior, a cor amarela é o tubérculo menor e a cor verde é a diáfise. Então, ele vai classificar pelo acometimento de qual fragmento aqui que está cometido. Ela, na verdade, essa classificação, ela é uma atualização, mas com uma outra leitura, né, da classificação de Codman, né, que se referia também a quais os elementos que faziam parte dessa fratura. Então, por exemplo, aqui a gente vai observar, aqui nós temos desde a fratura tipo 1, 2, 3, 4, vem fazendo a volta, até a fratura tipo 12. A fratura tipo 12, nós temos aqui uma fratura em 4 partes, com essas 4 partes aqui comprometidas, como nós estamos vendo. E aqui, conforme essa fratura, nós podemos ter, por exemplo, a cabeça estar junto da tuberosidade do tubérculo maior e do tubérculo menor, como se fosse uma peça única, e aqui está deslocado em relação, a parte de fratura está em relação à diáfise. E assim por diante. Aqui nós temos uma fratura só da parte da cabeça, enquanto que a diáfise está unida aqui ao tubérculo maior e ao tubérculo menor. E assim por diante, todas essas combinações que vocês podem observar aqui. Essa classificação, inicialmente, ela estava um pouco mais confusa e depois os autores revisitaram essa classificação e acrescentaram alguns elementos aqui, como esse traço, né, entre onde você lê cada um desses traços, é sinal que existe um traço de fratura, tá? Uma barra que tem aqui entre as letras. Por exemplo, se eu fizer uma leitura aqui, eu sei que a cabeça está junto, a cabeça aqui está em verde, aqui em verde a cabeça. Então, ela está junto com o tubérculo maior, certo? Como se fosse um fragmento. Já que em azul é o tubérculo menor, que está deslocado. E a diáfise, como nesse caso, ela está deslocada. Então, aqui se comporta como não tem traço de fratura aqui, mas tem um traço de fratura entre a cabeça que está junto com o tubérculo maior, e aqui está afastada e deslocada do menor, do tubérculo menor, e deslocada
da diáfise. E assim, qualquer um desses que vocês fizerem essa leitura, vocês verão isso. Então aqui o que é o tubérculo maior, o tubérculo menor, a diáfise e a cabeça. Quando você coloca um hífen, né, entre o elemento, como eu falei, vai destacar qual é o fragmento que está, né, realmente fraturado, mesmo que ele esteja sem desvio. Isso então foi em 2013, a classificação que tinha sido proposta em 2004, ela foi atualizada e passou a ser uma classificação que dá uma relação melhor entre a classificação e em termos de prognóstico ou em termos de ser uma classificação mais fidedigna. A gente vai ver algumas características de outras classificações, onde a capacidade de você reproduzir, pegar a mesma radiografia e classificar em momentos diferentes, né, tanto interobservadores, né, como intraobservador, você ter, por exemplo, eu classifico agora de uma maneira, se me apresentar essa mesma fratura daqui um dia ou dois ou uma semana, eu vou classificá-la de uma maneira diferente. Então, e essa classificação HGLS, ela acaba sendo mais precisa e mais reprodutível. Veja esse caso aqui, avaliando a classificação HGLS. Aqui nós temos, então, a cabeça está junto com tudo isso nós estamos avaliando nessa radiografia aqui. Então, a gente está observando uma fratura que, segundo o NIR, seria em duas partes, porque esses outros fragmentos aqui estão se comportando como se fosse um, porque eles não têm desvios importantes aqui. Então, por exemplo, o tubérculo maior, ele está afastado da diáfise, né? E existe um traço de fratura no tubérculo maior. Já a cabeça, junto com o tubérculo menor, ela está com uma peça única aqui. Então, essa seria a avaliação dessa fratura, né? Então, duas partes, pois tem deslocamento somente entre a diáfise e a cabeça. Aqui nós estamos vendo a diáfise e aqui nós estamos vendo a cabeça. Então, ela está se comportando como uma fratura em duas partes, conforme a gente está vendo aqui. Mas vejam, por exemplo, aqui, claro que a gente não pode fazer uma avaliação só por uma imagem, mas essa foi a classificação, provavelmente porque o professor que apresentou a aula, ele mostrou, ele deveria ter outros dados e subsídios para isso, que ele fez essa divisão. Mas, por exemplo, eu observando essa fratura, eu já poderia classificar de uma maneira diferente. Eu acredito, a minha maneira de interpretar e vendo os fragmentos é que ela é uma fratura que envolve a tuberosidade, o tubérculo maior. Veja um outro caso aqui, isso tudo para mostrar que existe uma certa dificuldade com relação à parte de classificação. Veja essa fratura aqui, que onde está a cabeça, o tubérculo maior e o menor, eles estão juntos. Estão separados da diáfise. Seria esse aspecto que a gente está vendo aqui, tá? Então, duas partes, por só tem deslocamento entre a diáfise e a cabeça, tá? Ok? Então, seria essa imagem dessa fratura. Só que existe aqui, está um pouco rotado também esse fragmento. Vamos pegar esse outro exemplo. Aqui, quando tem a letra D, é sinal de que há um deslocamento. Então, o que quer dizer isso? Quando a gente observa essa fratura, quando a gente olha de frente, parece que tem uma boa relação entre a cabeça e a glenoide. Mas quando a gente observa nessa imagem, nós verificamos que a glenoide ela está vazia e a cabeça está deslocada. Aqui é para trás, porque aqui nós estamos vendo a coracoide, que é na frente, e aqui nós estamos vendo que a cabeça está deslocada para a parte posterior. Vejam, por exemplo, que o professor ele classificou como HG, a cabeça, e separado o tubérculo menor, né, além da diáfise. Por exemplo, eu vendo essa classificação, eu já classificaria como a cabeça, juntamente com o tubérculo maior, né? E aqui, ó, com um pouco de deslocamento, não se vê deslocamento da cabeça do tubérculo maior em relação à diáfise. Vejam aqui a mesma coisa. E eu colocaria, ó, observe que
que o tubérculo menor está afastado. Então, por exemplo, eu classificaria como se fosse na classificação, eu classificaria desta maneira aqui. Então veja como a gente pode ter, claro que a gente não pode. Aqui nós temos até mesmo duas imagens, né, com isso, mas veja como é controverso. Então, com relação à tomada de decisão, né, essas fraturas, né, quando se parte para a parte de classificação, elas são controversas, né, para alguns padrões. Né. Vejam, por exemplo, uma fratura como essa, que seria classificada como um NIR 3, nós temos desvio, nós temos a parte da cabeça e a diáfise, existe aqui um deslocamento, e o tubérculo aqui assim também em relação à cabeça. Aqui nós vemos a cabeça e aqui nós vemos o tubérculo, essa relação e afastamento do tubérculo da cabeça. Então, vejam que nós teríamos aqui uma fratura pela classificação de NIR como em 3 partes. Já que quando eu observo uma classificação de NIR em 2 partes, por exemplo, eu poderia pensar, então essa que tem 2 partes, ela tem melhor prognóstico. Não, ela tem pior prognóstico. Poxa, mas tem pior prognóstico por quê? Tem pior prognóstico porque essa fratura, ela está, essa cabeça, numa posição em varo. E a posição em varo, e além disso, existe uma cominuição aqui nessa região do cálcar. Então, nós temos desvio em varo da cabeça com cominuição diafisária. Embora ela seja uma fratura do tipo 2, ela tem um pior prognóstico do que essa fratura do tipo 3. Então, assim, a gente não pode usar, por exemplo, só a classificação de NIR, né, como o único método para você indicar cirurgia, né, e ter uma avaliação prognóstica com relação a isso. Vocês conseguiram entender com relação a isso? É o que a gente vai comentar daí de uma forma um pouquinho mais detalhada a seguir. Então, na tomada de decisão, é importante, né, em termos de classificação, aqui mais uma vez vemos a classificação do NIR, das partes, né, que envolve lá os desvios, né, e as angulações, e aqui a classificação AO. Então, assim, vejam que existe baixa confiabilidade intra e interobservadores, tá, nessas fraturas. Tá. Mesmo o observador, por exemplo, mudou de opinião em 36% dos casos, ou seja, apresentava fratura para o especialista, ele fazia uma avaliação nas imagens que eram oferecidas a ele, e ofereciam depois num segundo momento, e ele classificava de uma maneira diferente. Mas a decisão cirúrgica não mudou 36% das vezes, mas ficou em torno de 12% houve modificação, se indicaria cirurgia ou se trataria como de forma conservadora. Então vejam que essa questão da classificação é ainda, até os dias de hoje, ainda é um tanto quanto confusa. Veja agora, com relação a essa classificação binária que nós estávamos comentando, e mesmo assim, ao apresentar aqui, a gente mostrou algumas diferenças de interpretação avaliando as imagens. Vejo que mesmo assim, essa classificação foi a que apresentou maior confiabilidade intra e interobservadores, tanto o mesmo indivíduo avaliando em momentos diferentes, como mandando essa mesma imagem para diferentes observadores, né, houve maior confiabilidade, né, ou seja, se repetiu mais em termos de a mesma classificação, isso comparado com outras classificações. Melhor indicação, então, também para critérios prognósticos com relação a essa fratura. E chama atenção também aqui que é pior, né, quando nós temos tipos com lesão do colo anatômico. Então, quando tiver envolvido o colo anatômico, nós vamos ter pior prognóstico, né? Ou seja, quando envolver ao nível, essa fratura ao nível da cabeça e junto do colo anatômico. Agora, quanto a outros critérios prognósticos que não só a classificação. Então, existem outros parâmetros que a gente também pode lançar mão. Então, vejam, por exemplo, que nós havíamos comentado sobre o ângulo, né, entre
a cabeça, vejam essa cabeça aqui, essa cabeça está em varo, né? E vejam que tem a mesma aquela que tinha em varo e tem cominuição desta região do cálcar. Essa é uma fratura de mau prognóstico, né? Então aqui, o ângulo normal da cabeça seria em torno de 130 a 140 graus, ou seja, tem uma inversão aqui, né? Em vez de estar em valgo, essa cabeça está em varo, né? Então, ele pode ser usado, esses elementos, essas informações, elas vão ser usadas para ditar o quê? Se a conduta vai ser conservadora ou se a conduta vai ser cirúrgica. Se isso é uma fratura estável, que possa ser tratada de forma conservadora, ou ela é instável e precisa ir para o tratamento cirúrgico, com fixação, ou para uma artroplastia, enfim. E dá um prognóstico também, com relação a risco, com relação principalmente à parte vascular, né? E de instabilidade. Vejam, por exemplo, aqui o que muda de forma, só esse ângulo, essa avaliação do ângulo entre a cabeça e a diáfise, o que muda o prognóstico dessa fratura. Vejam, aqui nós temos uma fratura que está numa forma impactada praticamente em valgo. Veja que essa cabeça, esse ângulo, ele agora não está para 130, 140. Ele está aqui em torno de 160 graus de valgo. Então ela está em valgo. Se a cabeça está em valgo, o risco dela, né, em termos de necrose, é de 19%. Já se a fratura ela apresentar, esse aqui é um aspecto em varo, vejo que aqui está a cabeça, aqui se nós passássemos essa linha aqui na cabeça com uma perpendicular e fizéssemos esse ângulo com a diáfise, nós vamos ver que essa cabeça está em varo, ela rotou nesse sentido. E isso já aumenta para quase 80% a possibilidade de necrose nessa, né, de soltura de fixação, de perda, né, desse varo, né, e a perfuração, enfim, por placa, se você coloca uma placa bloqueada e não conseguiu fazer uma redução adequada aqui, você pode ter a penetração aqui, né, perfuração dessa cabeça pelos elementos de fixação. Agora aqui outros, né, preditores aqui de isquemia da cabeça femoral. Veja aqui esses outros critérios que nós vamos avaliar. Aqui é com relação, quanto maior for o comprimento de extensão, né, da parte metafisária proximal, vejam aqui está a cabeça. Isso aqui é o fragmento da diáfise que está junto da cabeça. Quanto maior for esse fragmento aqui, menor é o risco, né, de isquemia da cabeça. Vejam essa outra cabeça, compare esta aqui com esta outra cabeça. Vejam que a parte, né, de metafisária medial é muito pequena, aqui praticamente nada, aqui tem um espaço maior. Essa cabeça aqui, ela tem maior risco, né, do que essa cabeça aqui em termos de vascularização. Um outro elemento que se deve observar é com relação à chamada dobradiça aqui na parte mediana, tá? Então, o que você observa? Esse ponto aqui da cabeça, em relação a essa porção da cortical medial, não existe deslocamento importante aqui nessa área. Então, provavelmente aqui, a parte de periósteo, a parte está preservada nessa área que vai ajudar na circulação, na manutenção da vascularização dessa cabeça. Agora observe o seguinte aqui, essa cabeça ela sofreu, ela rotou aqui nesse sentido. E observe a distância que ela tem dessa diáfise da parte medial. O que isso vai fazer? Mostra que esses elementos nesta área estão provavelmente comprometidos. E isso vai prejudicar a perfusão vascular aqui e a viabilidade dessa cabeça. Veja então aqui esse exemplo. Olhem aqui, a cabeça está terminando aqui, ó, daqui até aqui. E olhe onde é que está a parte medial. Está aqui, ó. Então, existe uma distância aqui e provavelmente é mais um elemento, né, que vai corroborar para comprometer a perfusão desta cabeça.
E com isso o prognóstico, porque você pode com isso chegar a uma necrose e as complicações disso, né? Bom, vemos agora aqui alguns outros critérios ainda a respeito desta isquemia. Então nós acabamos de falar da quantidade de parte medial que tem aqui junto, e outro elemento também, a parte do cálculo e o risco de necrose. Vamos avançar aqui, que eu acabei de mostrar no slide anterior. Vejam esse outro elemento aqui agora, que é chamado aqui dessa medial hinge, que é essa dobradiça medial aqui que eu havia comentado com vocês. Então, quando nós temos essa distância maior, provavelmente aqui o periósteo, aqui uma lesão periostal medial vai estar presente aqui, e isso vai ser pior quando, né, a extensão metafisária, né, for maior do que 8 milímetros aqui. Então, existe sim um aumento do risco de necrose da cabeça. Então, nós temos que estar atentos para essas alterações que é possível de se fazer a visualização através da radiografia, analisando os fragmentos. Olha esse exemplo aqui, que rico, uma cabeça que está numa posição em varo, ou seja, varo, lembram lá que estava em valgo, 19% de risco de necrose. Se está em varo, pode chegar a quase 80%, 79%. E, além disso, a cominuição nessa região metafisária. Isto piora muito o prognóstico, tá? Então, isso vai acabar piorando o prognóstico com relação à isquemia da cabeça humeral. Aqui, nós observamos, aqui, por exemplo, olha só, a glenoide está aqui. Aqui nós temos o tubérculo menor. Vejo que a cabeça junto com a glenoide, com a cabeça que está aqui, junto com a diáfise, essa cabeça ela está luxada, né? Então, a luxação humeral, da cabeça humeral, a relação é essa. Isso vai aumentar o risco de necrose desta cabeça. Vejam aqui, então, o aumento do risco dessa cabeça também quando nós temos ainda um outro elemento que eu já havia comentado com vocês, o split, né, o repartir, né, essa cabeça, quando nós temos fraturas ao nível da cabeça. Seja um split articular verdadeiro, né, ou então se é só uma fratura marginal, né, que pega o tubérculo maior e a cabeça, ou então o tubérculo menor e a cabeça. Essas fraturas marginais, né, se vocês olharem mais aproximado, vocês vão ver que existe uma fratura marginal que pega um pedaço pequeno aqui da cabeça, mas que tem bom prognóstico. Já essa outra imagem, que parece ter uma cabeça dentro da cabeça, aqui, ó, né, do húmero, nós temos aqui uma imagem, né, que isso mostra que existe um split dessa cabeça, né? Essa cabeça ela está repartida e ela tem um risco maior, que vai piorar mais o nosso prognóstico quanto à necrose. Então, vejo que para determinar, né, como fator de tomada de decisão, a gente tem que levar em consideração esses elementos, né? Deve ser considerado quando eu vou fazer o tratamento. Então, eu devo olhar o tipo de fratura. E além da fratura, eu devo ter olhar também para o paciente. Tá? Por que eu falo isso? Porque quando a gente olha para a parte da fratura, nós vamos ver o que nós vimos comentando até agora, se tem desvios, quais são os prognósticos com relação a esses desvios, se tem risco, né, de fazer um comprometimento vascular ou não, qual é a experiência da equipe, qual a disponibilidade dos implantes que a gente tem para tratar as lesões que se apresentam, no caso a fratura. Então, por isso, sempre precisa se fazer um diagnóstico, fazer incidências de forma adequada, usar a imaginologia de forma adequada, fazer um bom planejamento com relação e fazer um bom plano e ter os materiais que são necessários, os implantes necessários para fazer o tratamento. Mas, além disso, não apenas olharmos a fratura, precisamos olhar o paciente e ver qual é o perfil do paciente. Existe pacientes, qual é a expectativa ou a demanda que esse paciente tem.
Tem pacientes que são idosos, mas têm uma vida extremamente ativa. E esse indivíduo vai ter necessidades e exigências sobre esse ombro maior do que o indivíduo que é mais sedentário, que, né, não pratica exercício, não faz uma atividade muito importante, né, que requeira muito dos seus ombros. Então, até para propor isso, é importante você saber qual é a demanda e as expectativas que cada um desses pacientes tem. Além disso, a condição clínica desses pacientes, né? Se tem osteoporose, osteopenia, se não tem, né? Enfim, que outras comorbidades que esses pacientes apresentam. Então, quando você vai tomar a decisão para que, vamos supor, vá para um tratamento conservador, o que é necessário? Lembra que 80% dessas fraturas ainda são de tratamento conservador, porque são fraturas estáveis, né? Então, quando você tem, como é que você vai classificar isso como uma fratura estável? O paciente, o vozinho caiu sobre o membro superior direito, com a mão, essa força foi até o ombro e ele está com dor no ombro. Aí você faz uma radiografia e vê que, né, com as incidências adequadas, que não existe grande deslocamento entre os fragmentos. Então, se o contato entre a cabeça e a diáfise for então, maior, isso aí, 2 centímetros, né? Então, você tem uma boa área disso, né? Então, assim, o ângulo entre a cabeça e a diáfise, né? Não ter um ângulo aqui, eles têm que ser menor do que 30 graus em termos disso, né? Se for 45 graus, já vai servir para você considerar lá como NIR, como esse ângulo pela angulação superior, lá no caso dos 45 graus. O desvio dessas tuberosidades, que nós já comentamos antes, quanto mais afastada tiver essa tuberosidade, também o tratamento fica mais, a indicação já pende para você mais para o lado cirúrgico, e não pode ter luxação. O paciente para tratamento conservador, não pode fazer um tratamento se o paciente tem história de luxação. E agora, com relação à indicação na parte cirúrgica. Vejam aqui, mais uma vez, aquele caso com cominuição aqui, né, na parte do cálcar, com um varo importantíssimo aqui. Veja com um desvio aqui maior do que 30 graus, né, o ângulo cabeça diáfise aqui. E nós temos também com relação ao desvio das tuberosidades aqui, sendo maior, né, do que os 5 milímetros, ou então mais elevado aqui, que não deveria ser com relação ao topo aqui da cabeça. Quando falamos em tomada de decisão se o paciente ele tem indicação para o tratamento cirúrgico, então, quando nós temos fraturas no colo cirúrgico que tem um desvio completo, olha aqui esse desvio, né, enorme aqui da cabeça em relação à diáfise, não tem área, né, de contato efetivo aqui entre cabeça e diáfise. Então, não é um tratamento indicado para fazer de forma conservadora, né? Ou o desvio for incompleto, mas sem impactação por falta desse contato, né, ou porque tem uma grande cominuição, então, esses casos você vai pensar na indicação, tomada de decisão para uma indicação cirúrgica. Nas chamadas fratura-luxação, ou seja, que além da fratura também existe aquela luxação, não existe mais uma área de contato entre a glenoide, a cabeça está para a parte posterior ou está para a parte anterior, enfim, a fratura, né, da margem articular, ou seja, marginal articular com desvio, então tem que observar se tem mais, se for maior do que 2 milímetros desse desvio. Se existe um split verdadeiro da cabeça, lembra quando a cabeça está repartida? Ou seja, o risco de uma necrose é muito grande. E o tratamento cirúrgico. Veja então que para o tratamento cirúrgico, como nós mais uma vez vemos aquele mesmo caso, de varo com cominuição, então, para os pacientes jovens que vão ter uma demanda maior sobre esse ombro, nós temos que ter menos tolerância com relação à parte ao tratamento conservador nos indivíduos jovens, né? Então, assim, já se o indivíduo for mais idoso, que vai requerer menos desse ombro, aí você pode até,
né, ter uma tolerância maior com relação aos desvios, com relação à parte de angulação. Mas nos jovens, você tem que ser mais rigoroso, porque eles vão exigir mais desse ombro. E se eles ficarem com limitação, eles vão ter comprometimento na demanda que eles esperem, nas expectativas desse ombro. Temos que ter cuidado nas fraturas, né, com critérios de mau prognóstico. Quais são esses critérios, né, de mau prognóstico? Né? Critérios que levam a essa instabilidade. Então, o varo, que nós já falamos, a cominição metafisária, principalmente nessa região do cálcar, né? A osteoporose, né? Como é que está em termos de massa óssea esse indivíduo, o fragmento metafisário, né? Se ele for menor do que 8 milímetros, lembram? Junto da cabeça, se aquele fragmento for menor do que 8 milímetros, né? Ou se existe uma distância maior que está comprometendo aquela parte da dobradiça na parte medial, que é do componente lá, você fez alguma lesão ao nível do periósteo também, isso tudo vai agravando, né, os critérios, né, em termos de mau prognóstico. A prótese agora. Quando que você vai indicar, por exemplo, para um paciente que ele deve ir para um tratamento artroplástico, né, uma hemiartroplastia, né? Quando que você vai indicar? Quando a cabeça, lá, por exemplo, não é possível a gente conseguir a reconstrução da cabeça porque ela está né? De repente a cabeça está com múltiplas fraturas, né? Fragmentos. Você tem um deslocamento dessa cabeça. Então, na cominição articular, na perda óssea, por exemplo, maior do que 40%, em casos onde exista um Hill-Sachs, né, numa luxação desse ombro com um Hill-Sachs, com um tamanho, né, elevado, com mais de 40% de perda óssea. No caso de fratura complexa e antiga, ou seja, fez uma fratura, mas não tratou de forma adequada, já tem 3, 4 semanas, aí para você conseguir, depois de um mês, abordar essa região, aí dificilmente você vai conseguir um resultado com um tratamento biológico. Você deve partir já para uma artroplastia, ou pensando numa artroplastia. Vejam aqui, por exemplo, aqui se um paciente é idoso, ou ele é de baixa demanda, né? Esses pacientes e o risco que eles enfrentam em termos de necrose. Aqui a gente já comentou, se nesta área a quantidade de componente metafisário tem junto dessa cabeça, tem muito pouco. E se isso aqui ainda estiver associado a uma lesão dessa porção da dobradiça aqui na parte medial, com comprometimento, então, do periósteo, isso agrava mais ainda o prognóstico. Veja, então, fraturas em 3 ou 4 partes de Neer, com fragmento metafisário menor do que 8 milímetros, mais lesão dessa dobradiça ou da medial hinge. Você tem uma piora no prognóstico. Se o paciente uma luxação, né, com cabeça já desvascularizada, então, somente se o paciente for jovem, né, sempre você deve, num paciente jovem, você ainda pode tentar propor para esse paciente, primeiro uma medida, tentar fazer a osteossíntese e ter uma resposta, ou procurar uma resposta biológica que dê mais tempo de vida para esse ombro de uma forma biológica. Mas se o paciente já for de mais idade e tiver um nível maior de osteoporose, enfim, aí você pode pensar em tentar, aí sim você já parte direto para a parte, para a proposição de uma artroplastia, ou seja, de uma prótese ou de uma hemiartroplastia. Então vamos passar rapidamente agora o tratamento conservador, né? Como é que esse tratamento conservador com o paciente, no caso de um paciente idoso, não é que está aqui, mas aqui um exemplo mostrando de tratamento conservador ao nível do ombro. Então, se nós tivermos fraturas, o que é necessário? Para ir para o tratamento conservador, que a fratura seja estável. Então, de forma imediata, você pode começar com movimentos do cotovelo, punho, mão. De 7 a 14 dias, se as fraturas forem estáveis, você pode trabalhar com ADM, né, de forma passiva para o ombro. Pode fazer isso inicialmente com os exercícios pendulares, né, os exercícios pendulares,
paciente. Isso por volta, então, da terceira, quarta semana, aí você já está num processo de consolidação nessa área. Então, você já pode começar com mobilidade ativa no ombro e fazer fortalecimento com isométricos de bíceps ou de tríceps, né? Trabalho você faz inicialmente para a parte de cotovelo e a partir da sexta semana, em média, isso não é uma receita de bolo, em média, né? Ou se você já está observando a consolidação dessa região, você pode já começar com fortalecimento isométrico progressivo daí do ombro, né? Enfim, dos próprios músculos que compõem o manguito rotador. Claro, lembrando de quão esses elementos eles estão aí nessa fratura que a gente considerou como estável para tratamento. E o ideal é manter esses pacientes em exercício por um período de até 1 ano para que eles façam um bom reequilíbrio da sua musculatura. Vejam esse caso de um paciente que tinha a fratura ao nível do ombro, mas não havia um grande deslocamento, não havia grandes desvios nem angulações, e esse paciente sendo tratado, né, de forma conservadora e aqui com um resultado razoável, né, um bom resultado para esse paciente. Veja que existem várias formas de tratamento cirúrgico, agora que a gente vai passar, desde a fixação com fios, né, de Kirchner, percutâneos, né, a utilização de placa, né, placa aqui, conforme a gente está vendo, esse estilo de placa, utilizado mais anteriormente, né, antigamente, e atualmente com as placas bloqueadas, né, com angulações fixas aqui, já para fazer, dar um bom suporte aqui na parte dessas fraturas do número proximal. Aqui, outros tipos de fixação, né, não tão convencionais. E aqui, com a utilização das hastes, né, bloqueadas, hoje em dia também a utilização dessas hastes bloqueadas, ou então as artroplastias, as hemiartroplastias, que só faz a substituição do elemento humeral e não mexe na parte glenoidal. Ou então, quando você, enfim, não tem uma boa fixação aqui do tubérculo maior e menor, enfim, dessa musculatura em torno dessa prótese, aqui um exemplo de prótese como ao padrão como uma prótese de Nier, você precisa, hoje em dia a escola europeia tem utilizado muito da prótese reversa, né? Que aí, por que reversa? Porque em lugar da parte esférica está, assim como na hemiartroplastia está no componente humeral, essa parte esférica é colocada na parte da glenoide. E a parte côncava, não, a convexa fica na glenoide e a parte côncava fica na parte proximal do húmero. E nesse caso, quem vai acabar trabalhando vai ser o deltoide e não mais o manguito rotador para fazer a movimentação ao nível do ombro, né? Principal, né, em termos de elevação e abdução. Aqui nós vemos com relação às vias de acesso. Nós temos aqui a via deltopeitoral, tem a via transdeltoide, né, anterolateral. Essa via tem que cuidar que por volta de 5 centímetros, 5 centímetros e meio, 6 centímetros aqui, a gente vai ter a passagem aqui do nervo, do ramo circunflexo anterior do nervo axilar. Então, cuidar para não fazer a lesão desse nervo. Então, veja aqui, por exemplo, a via deltopeitoral clássica e aqui essa outra via transdeltoide isolando o nervo axilar aqui, né, nessa porção que a gente acabou de comentar aqui, ascendente, né, anterior ascendente. E aqui a via deltopeitoral clássica. Aqui uma outra via, né, que também descrita no Rockwood, de uma via estendida. Veja que ela vai dessa posição posterior, passa pelo acrômio, vem até uma posição anterior. E aqui as vias também chamadas de minimamente invasivas,
onde você tem, aqui também tem que cuidar, né, com os afastadores, enfim, com esse ramo que a gente acabou de comentar do nervo axilar aqui, nessa área. E aqui para colocação, né, de uma placa, né, uma placa bloqueada. Então você precisa fazer outras mini incisões para a perfeita colocação dessa placa e a passagem dos parafusos, né, nessas outras mini incisões. Então tem que se ter o cuidado aqui, mais uma vez, com o nervo axilar, que ele passa 5, 6 centímetros inferior à borda anterior do processo coracoide, do acrômio. Tá? Aqui, com relação à parte de redução, né, a gente tem que ter a atenção, porque a parte mais importante no procedimento é fazer uma redução adequada. Então, deve-se dar atenção máxima para que a redução seja mais adequada possível. Não adianta fazer uma redução, se apressar na parte da redução, aceitar desvios ou angulações, enfim, uma má redução, e aí depois tudo já vai começar de uma maneira inadequada, equivocada, e a gente não vai ficar esperando bons resultados se nós já começarmos com uma redução inadequada, porque a boa função vai depender, em princípio, já de uma boa redução. Então, deve-se trabalhar no sentido, a gente pode até aceitar em torno de até 120 graus do ângulo entre aqui a cabeça e a diáfise, mas o ideal e o normal a gente deve procurar em torno de 130, 140 graus aqui quando estivermos fazendo a redução. E a redução dos tubérculos maior e menor, né? Como é que se deve fazer? É importante aqui se fazer uma rotação lateral de 30 graus para poder ver de maneira adequada o posicionamento, né, do tubérculo maior, né? Então, para ele que ele não fique muito elevado, né, o posicionamento da placa também tem que ficar na posição adequada. Vejam aqui, 5 milímetros, né, não pode ter menos de 5 milímetros entre o topo da cabeça e aí o posicionamento do tubérculo maior. Tá? E importante, para ter essa radiografia, com esse aspecto, você precisa fazer a radiografia em uma rotação lateral de 30 graus. Né? Porque daí quando você faz o 30 graus de rotação lateral, você faz a correção, na verdade, né, da retroversão, porque a cabeça do húmero ela é retrovertida, ela fica olhando para trás. A glenoide olha para frente e a cabeça fica voltada em torno de 30 a 40 graus para trás. Então, para você conseguir ver bem isso no perfil, né, quando você faz a frente, você precisa fazer esse movimento de rotação lateral para você ter essa visualização, a visibilização adequada dessa região. E até mesmo para ver o posicionamento da placa, né? Então tem que ter cuidado, né, com relação às fraturas em varo, a gente já falou, tem que sempre se buscar aqui uma boa redução nessa porção aqui entre a cabeça e essa região do cálcar. Deve haver a busca por essa formação desse arco gótico, né? Aqui está um desenho de um arco gótico. Esse é o desenho que deve ser formado entre a escápula e entre a parte proximal da metáfise, né, do húmero. E agora com relação ao posicionamento da placa, dessas placas, né, do tipo placa bloqueada, né? Ou seja, onde os parafusos, quando você faz a colocação dos parafusos, eles já têm uma orientação que é adequada, já com a angulação adequada para que ele já vá para a posição que seria mais anatômica dentro da cabeça do húmero. Mas é importante o posicionamento adequado dessa placa, porque se você colocar essa placa de maneira inadequada, os seus parafusos não vão ficar no lugar que seria o correto para esses parafusos. E com isso você pode ter complicações, como a gente vai ver logo a seguir. Vejam aqui, por exemplo, aqui nós estamos falando de uma placa, ela está numa posição muito alta. Estão vendo aqui? Então o que vai acontecer? Isso vai gerar um impacto essa placa aqui, porque é uma placa que ela está alta. Veja que o normal seria que houvesse essa distância entre a parte mais alta
do tubérculo maior, a placa tem que estar ainda 8 milímetros abaixo aqui. Então, em torno de 8 milímetros a 10 milímetros abaixo dessa região do topo do tubérculo maior. Aqui é o guia que está sendo colocado para passagem, né, para orientação dos parafusos. Vejam o seguinte, se coloca a placa muito alta, você vai ter problema porque essa placa, no momento que vai fazer a elevação, ou que vai fazer a abdução, vai existir um impacto, né, da placa com relação à parte do teto, né, da parte inferior do espaço subacromial. Se você estiver, né, agora se você colocar a placa muito abaixo, não na altura adequada, como a gente falou, daqueles 8 milímetros, esse posicionamento dos parafusos não vai ficar na posição adequada. Já esse último parafuso, que é importante que ele venha para essa região mais medial aqui, ele vai ficar muito abaixo com isso, ele não vai estar numa posição adequada aqui. Então a fixação da cabeça vai acabar sendo insuficiente. Problemas com placa baixa ou problemas com placa alta. Então temos que colocar na altura adequada. E quanto à parte anterior ou posterior? Então aqui nós estamos observando o húmero, né, lateralmente, e aqui nós estamos observando se está mais para anterior ou para posterior. O que acontece quando a gente posiciona muito anterior à placa? Essa placa deveria estar um pouco mais para posterior. Então se eu coloco ela muito anterior, eu posso provocar uma lesão da cabeça longa do bíceps, que ela vai passar, porque aqui nós vamos ter aqui nós estamos vendo a placa colocada sobre o tubérculo maior, e aqui nós estamos vendo o tubérculo menor. Entre eles é que nós temos o sulco, né? Esse sulco bicipital é onde vai passar a porção longa do bíceps. Então, quando eu passar um parafuso e a minha placa estiver muito para frente, eu posso fazer uma lesão aqui ao nível do tendão do bíceps, dando tendinite ou dor nesse paciente, enfim. Isso nós vamos ter problema. Além de poder também fazer uma lesão na artéria circunflexa na porção, né, anterior e superior aqui, né, que ela vem exatamente junto desse espaço aqui do sulco bicipital. Então, placa anterior não é um bom lugar de ser colocado. Os parafusos também não devem ficar salientes, né, e nós podemos fazer lesão, como a gente já falou, tanto da artéria circunflexa como do tendão do bíceps. Já se a placa for... Agora já nós invertemos. Antes a placa estava muito para frente. Agora a placa está muito para trás. Olha o que pode. Se a placa for muito posterior, esses parafusos posteriores, eles podem ficar salientes aqui. Então, nós podemos ter problema quando o paciente for fazer uma rotação lateral e nós podemos ter problemas aqui. Pode também, por falta de uma fixação adequada, nós deixarmos isso aqui com uma fixação deficiente, porque o parafuso não pega de maneira adequada, porque ele está mal posicionado, né? E vai ficar saliente, como a gente falou aqui, vai ficar muito posterior. Veja então o posicionamento adequado. O que é? Em torno de 5 milímetros, né, à frente aqui dessa região do sulco bicipital, e fica em torno de 8 milímetros abaixo aqui da tuberosidade, do tubérculo maior. Então esse é o posicionamento adequado para a colocação desta placa bloqueada. E como fazer a fixação agora, né? Fixa o que primeiro? A cabeça ou fixa a diáfise, né? Então, isso vai depender, obviamente, da preferência do cirurgião, né, do planejamento que ele tenha feito, da técnica de fixação provisória que ele vai fazer, porque não é só chegar lá e colocar a placa, você deve seguir os passos. Primeiro você vai encontrar esses fragmentos, identificá-los, já com aquilo que você havia estudado previamente, e aí vai fazer uma fixação provisória dessas fraturas. E vamos ver de que maneira. Ela pode mudar a ordem aqui, mas, por exemplo, uma das formas que é preferência no IoT da USP aqui em São Paulo é começar fazendo, inicialmente, uma fixação provisória entre a cabeça, o fragmento onde tem a cabeça, para unir a cabeça junto com a diáfise.
Então, vai utilizar de fios de Kirchner, primeiro vai buscar fazer uma redução adequada antes de ficar passando fio, né? Então, primeiro tenta a redução mais adequada possível, depois faz a passagem, então, desse fio, procurando dar um apoio medial aqui, esses fios têm que passar junto dessa porção, né, também medial. O ângulo cabeça diáfise deve ficar, lembra daquele ângulo? Tem que tentar restituir esse ângulo de 130, 140 graus aqui. Tá? E deve ficar próximo à goteira bicipital, né? Porque é uma área onde vai ter maior resistência. A gente vê, aqui está grande o tubérculo maior, aqui está a goteira bicipital e aqui está o tubérculo menor. Então, aqui é para você fazer essa fixação provisória, né? E em direção à parte póstero superior da cabeça, ok? O segundo passo, você então, vamos supor, você já conseguiu fazer uma boa redução entre a cabeça e a diáfise. Fez a fixação provisória com os fios de Kirchner, você já começa a ter uma estabilidade entre a cabeça e a diáfise. O segundo momento é você fazer a fixação provisória agora entre a cabeça e os tubérculos. Então, se você tem fratura com deslocamento do tubérculo maior ou menor, dependendo se só um deles que está deslocado, você vai partir para fazer a fixação desse tubérculo. Também de forma provisória. Pode usar, desculpe, tanto do ponto de vista de fios, na forma de amarrilho, que nós vamos ver mais à frente, com fios de alta, que sejam bem resistentes a isso, ou até mesmo pode utilizar os fios de Kirchner para isso. E agora, com relação ao terceiro passo, você já estabilizou, primeiro, o segmento entre a diáfise e a cabeça, segundo, os fragmentos que eram oriundos dos fragmentos tanto do tubérculo maior quanto do menor, e agora você pode também usar a placa, né, na hora de fazer a fixação da placa, usar para fazer, no momento dessa placa, ajudar a fazer pequenas reduções. Se já estiver a placa na posição, a redução já de forma adequada, o traço já está uma redução excelente, então você coloque a placa, pouse a placa na parte lateral e já faça uma fixação aqui com o parafuso bloqueado, porque a placa já vai ficar exatamente aqui no local. Claro que vai observar a altura aqui, conforme nós falamos, e não nem para frente nem para trás, na posição lateral correta, e aí você passa esse primeiro parafuso. Agora, se você, quando procurou fazer a redução, você observou que houve uma medialização da diáfise em relação à parte proximal, você pode encosta a placa aqui e coloca um parafuso aqui nesse lado, não parafuso bloqueado, né, um parafuso cortical normal. E aí, quando você fizer tensionar esse parafuso, ele vai ajudar. Se for uma pequena medialização, ele vai ajudar a reduzir um pouco aqui se o diáfise estiver medializado. Já se estiver em varo, veja, então a placa pode auxiliar na hora de fixar, auxiliar nas reduções, né? De que maneira? Se agora você está numa outra situação, você está numa situação que essa cabeça ela está em varo. Então o que você faz? Você inicialmente coloca a placa no lugar adequado, fixa com as orientações para essa cabeça, isso aqui, lembrem, que está naquela fixação provisória com os fios de Kirchner. E aí você passou os fios que estão bloqueados, são parafusos bloqueados, esse na cor verde aqui que a gente está colocando, né, são os parafusos que a cabeça do parafuso ela é parafusada na própria placa e já na angulação adequada aqui, né? E aí, você fez essa fixação, a placa vai ficar um pouco afastada aqui com relação à diáfise, mas quando você fizer a colocação dos parafusos aqui, ela vai corrigir, né, quando essa placa vir para cá, vai corrigir esse varo residual. Claro que o ideal é conseguir fazer o máximo da redução mais próximo, né, da redução ideal. E agora, quantos parafusos? Os parafusos devem ficar em região subcortical de 5 a 10 milímetros, né, e deve-se usar um mínimo de 5 parafusos, né, ao nível da cabeça. Com relação ainda a esses parafusos, deve-se evitar, principalmente esses parafusos superiores, que eles sejam muito longos,
Porque o que pode acontecer? No momento que a fratura começa a se adaptar aqui, ela vai sofrer, né, pequenos movimentos aqui. E isso pode provocar a perfuração, né, da cabeça se a gente utilizar um parafuso muito longo. Então tem que cuidar esse parafuso superior para que não seja muito longo. Outro elemento ainda quanto à colocação dos parafusos. Vejam aqui as fixações nessa parte superior, mas é importante fazer também parafusos aqui junto dessa porção inferomedial. Então, é ideal que seja feita a passagem de parafuso, como aqui na placa, assim. E aí a importância que essa placa não esteja muito distal, que esteja para baixo. Ela tem que estar na altura adequada, conforme a gente já comentou nos slides anteriores, cerca de 8 milímetros abaixo, né, da altura lá do tubérculo maior. E agora, o quarto elemento ainda que nós vamos conversar agora, vamos supor, a placa os parafusos já foi feita a fixação provisória, né, primeiro lá da diápse com a cabeça, depois dos tubérculos, depois a colocação da placa, né, então já está tudo, agora a placa já está no lugar. Agora vem a quarta etapa, como fixar os tubérculos. Lembrem de já ter deixar reparado nesses tubérculos com fios, né, que passando de forma transósseas, já deixando eles reparados para poder integrar esses fragmentos, né, esses fragmentos ou partes das avulsões ósseas, integrar eles na placa. E aqui tem que ter um cuidado. Nós podemos e devemos fazer, tanto na parte posterior, utilizar tanto para o supraespinal como para o infraespinal, você faz a fixação aqui. Agora, na parte que diz respeito ao subescapular, então você deve evitar de fazer amarrias aqui com o subescapular, porque você pode acabar comprimindo a cabeça, né, longa do bíceps, que vai passar aqui entre o tubérculo maior e o tubérculo menor, que está mais medial. Então, evitar isso. Com exceção se nós estivermos perante uma fratura em 4 partes, aí o ideal é você fazer uma tenodese, fazer a fixação do bíceps aqui, que aí já não vai mais ter esse problema, e aí sim fazer a fixação do tubérculo menor também na placa com essas amarrilhas, ok? E quanto um outro elemento também que pode ser utilizado no tratamento são as hastes bloqueadas. As hastes bloqueadas é mais um arsenal disponível para o ortopedista, que agora nesses últimos anos, chegando, e temos que ter alguns cuidados com relação ao objetivo, então vão ser os mesmos de redução, tem que se procurar fazer uma boa redução, lembre que o segredo é fazer uma boa redução. Então, a haste não auxilia na redução. Então, quando você colocar a haste, você já tem que partir do princípio que a fratura já deve estar reduzida. É difícil o ponto de entrada, você tem que fazer uma abertura sobre o manguito rotador e sobre o supraespinal, e você vai fazer uma inserção dessa haste. Tem que cuidar para essa haste não ficar junto daquela região que é a região mal vascularizada e de inserção do manguito rotador, ou seja, a entrada tem que ser nessa região mais junto à cabeça em si, tá? Então, numa porção mais média do supraespinal, do tendão do supraespinal. Então, é difícil o ponto de entrada, tem que se ter o cuidado, porque você pode, no introduzir a haste, acabar desfazendo a montagem da fratura, né, e desviar essa fratura, e pode também causar lesão no manguito rotador. Então, por isso tem que se ter esses cuidados. Mas é uma forma também de tratamento a ser oferecido nesses casos. E as técnicas adjuvantes. Que técnicas adjuvantes nós temos? Nós podemos ter fratura em 3 ou 4 partes que sejam compactadas, com perda óssea metafisárias, que estão impactadas em valgo, como nós estamos vendo aqui. Muitas vezes tem perdas ósseas, tu pode utilizar de enxerto, né, de cimento acrílico, né, de espaçadores, ou até mesmo de enxerto tricortical retirado do ilíaco do paciente,
colocando nessa região da cabeça para dar uma maior substrato nessa região e dar mais firmeza e pega nos elementos que você vai utilizar aqui em termos de uma síntese. Então, nessas fraturas, né, que avaliar essa parte do cálcar, aqui póstero medial, nessas fraturas principalmente em varo, que são aquelas estáveis que a gente já comentou. Os parafusos de suporte do cálcar inferior também é importante que você utilize, posicionar correto a placa e utilizar esses parafusos na porção inferior. A sutura do manguito rotador, então, no formato também de dar uma banda de tensão, certo? E a impactação da cabeça na diáfise, né? E o auto-enxerto ou enxerto estruturado você pode usar, conforme eu já havia comentado antes. E o outro elemento que, chegando agora no final do tratamento cirúrgico, nós temos pode-se propor uma artroplastia, seja uma hemiartroplastia, no caso de fratura, como utilizando prótese do tipo Nier, apenas substituindo o componente humeral, ou então, em casos onde você já tem um comprometimento do manguito, ou não houve uma consolidação adequada aqui da musculatura dos rotadores, né, do manguito, então você utilizar uma prótese reversa, como falamos, que o componente esférico, né, convexo, fica agora na parte da glenoide e a parte côncava fica na parte proximal. Por isso aqui uma prótese reversa colocada. Então vamos ver aqui quando indicar um ou outro. É um desafio você fazer uma artroplastia em cima de uma área de fratura, porque você perde também muitas vezes as referências anatômicas, né, devido à fratura dos tubérculos aqui. Então você tem uma série de guias que podem te ajudar a determinar a posição mais adequada, inclusive aqui uma das proposições feitas por um ortopedista também brasileiro é de usar em torno de 5 centímetros, 5,5 centímetros, acima da borda superior do tendão do peitoral maior, né? Aí você mede 5 centímetros e é onde tem que estar o topo da prótese. E no caso, então, isso tudo para você determinar a altura dessa prótese. A retroversão de prótese, restauração do manguito rotador, enfim. Agora, em termos de artroplastia, e levar em consideração também que não é só a altura da prótese, mas também lembrem que existe um momento de retroversão aqui. A prótese tem que ficar voltada, né? Ela tem que ficar voltada para a glenoide. Então você precisa de 30 a 40 graus aqui de retroversão, para que a prótese fique em aspecto retrovertido, ok? E aqui quanto à restauração do manguito rotador. Tentar, depois de posicionada a prótese, colocada na altura adequada, com a retroversão adequada dessa prótese de 30 a 40 graus, aí tentar aproximar esses elementos do manguito para junto dessa prótese, né? Fazendo a restauração do manguito, isso numa hemiartroplastia, tentando ter o manguito para poder fazer com que a prótese funcione. Se o manguito não, se os tubérculos aqui, o menor e o maior, não aderirem nessa região, não houver a fixação adequada dessa musculatura, essa prótese sozinha, ela não vai funcionar, vai ter um resultado funcional ruim. E aí, seria melhor, então, partir, então, aí sim, é o que eu estava falando antes, aí você partir para uma prótese de, que a gente vai ver logo a seguir, que são as próteses reversas. Mas aqui, só chamando a atenção no detalhe, que você, depois que determinou a altura da prótese, passou os fios aqui e nas próteses já existe o local para você passar e fazer a fixação com fios transossos e passando pela prótese fazendo o fechamento dessa região, assim, nesse formato. E aqui a gente vê uma prótese, uma hemiartroplastia. E as complicações? Quais são as complicações mais frequentes? A osteonecrose e a pseudoartrose. Vamos ver um pouquinho sobre essa. A osteonecrose, a gente já falou sobre artérias circunflexa anterior, circunflexa posterior.
A circunflexa anterior dá um ramo ascendente que vai pela goteira bicipital, que nós já comentamos também. E quando não há fratura ou comprometimento dessa ramo ascendente, aí a póstero-medial então assume um papel mais importante. Vejam, então quando ela passa a ter esse papel mais importante, a circunflexa posterior, quando se na fratura ou em algum momento você fizer a lesão desta área aqui. E além disso, você tem também para nutrir a cabeça, além da vascularização, que também chega através dos tubérculos maior e menor, você tem também a parte de periósteo, como a gente já havia comentado antes, né? Então, existem situações em pacientes jovens ou não tão idosos, onde mesmo cabeças desnudas, né, que tenham passado por uma situação de luxação, elas pode acontecer que elas acabem não necrosando. Então, se o paciente for mais jovem, você pode propor inicialmente fazer um tratamento cirúrgico para reconstituição de forma biológica e não utilizar uma prótese. Aqui agora falando ainda sobre osteonecrose, ela é causada então pela lesão vascular no trauma, ela pode ser causada por uma desvascularização durante a cirurgia, pela técnica cirúrgica, então tem que cuidar para não agredir mais do que já foi agredido no trauma. Os fatores de risco que o paciente pode apresentar, como etilismo, tabagismo, triglicérides elevados, corticoides e doenças reumáticas. Vejam aqui, por exemplo, uma paciente que fez aqui no pré-operatório, era o aspecto, paciente com 1 ano de pós-operatório, uma cirurgia com uma boa redução, tudo mais. Vejo que 2 anos depois o paciente desenvolveu uma osteonecrose aqui da parte da cabeça. E existem relatos até 5 anos depois o paciente pode fazer uma osteonecrose. Se a osteonecrose ela tiver poucos sintomas, o paciente pode ir levando assim, não precisa nada mais, e você pode observar esse paciente, retirar o material que esteja mais proeminente, ou alguma síntese articular, e o paciente continua e pode fazer sua reabilitação. Esse é um paciente com osteonecrose e que mesmo assim apresentava essa mobilidade. Agora, se o paciente for sintomático, aí você, e não está melhorando, aí você tem que partir ou para uma artroplastia parcial, como a gente falou aqui, se a consolidação for adequada dos elementos do manguito rotador, ou então uma artroplastia reversa se você não tem mais manguito rotador, e aí você vai trabalhar em cima do bíceps propriamente, do deltoide, né, que vai fazer os movimentos de elevação e abdução. E quanto à incidência, agora um outro problema, pseudoartrose. Em geral é muito baixo o número, é 1% de pseudoartrose. Agora, se você tiver aquela cominuição na área metafisária, já sobe para 8%. Se você tiver um desvio nesse colo cirúrgico, já pode ir para 10% a possibilidade de pseudoartrose junto do colo. Veja que esse a nossa paciente, né, idosa, ela também não quer ouvir você falar em cortar, né, com relação ao tabagismo ou com relação à parte, né, da sua bebida normal que ela toma. Então, assim, mas são fatores de risco, tanto a osteoporose, aqui no caso na idade, comorbidades que ela possa ter, tabagismo, etilismo, doenças reumáticas e até mesmo a rigidez de ombro prévia. Tudo isso são fatores de risco para aparecimento de pseudoartrose. As fraturas com maior risco, então a gente já falou, sem contato entre a cabeça e a diáfise, ou com diminuição desse contato, lesões extensas aqui do periósteo, lá lembra daquela região da chamada dobradiça, né? a parte medial, de comprometimento de partes moles, ou lesão de partes moles durante a própria fixação interna, ou seja, durante o procedimento cirúrgico. E para finalizar, a consolidação viciosa. Quando é que há uma complicação que você pode ter, consolidação viciosa? O paciente, muitas vezes é comum isso no tratamento conservador, às vezes o paciente perde um pouco da redução que ele tinha, ou se achava que era estável, mas não era tão estável, né? E isso pode acabar não tendo sintomas maiores, mas pode ter sintomas também, né? Vejam, por exemplo, se você tiver o tubérculo maior, se ele tiver desviado, se ele tiver mais para superior, ele pode dar uma queixa de impingement na parte subacromial. Se ele tiver com deslocamento posterior, quando fizer a rotação lateral, ele pode ter um contato com a parte posterior aqui
da glenoide. E aqui a consolidação viciosa, mostrando, por exemplo, um colo varo. Vejam os senhores que quando esse indivíduo tentar fazer abdução ou elevação, ele já vai ter o contato e impacto aqui contra o acrômio. Então isso pode limitar a amplitude do paciente, uma consolidação viciosa em vário. Isso vai ser limitante para o paciente. E como resumo final, o tratamento conservador na maioria dos casos, lembrar que 80% é conservador, considerar sempre no paciente qual é a demanda e expectativa que ele tem com relação a esse ombro, o paciente, se ele é ativo, se não é, e o que ele espera desse ombro. E a redução, se partir para a cirurgia, deve ser feita uma redução anatômica, fixação adequada, são importantes para evitar as complicações. E obrigado pela atenção mais uma vez aqui no Ortoeduca.